O caminho da paz. Questão 743 de O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O caminho da paz. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações, o primitivismo que hermanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância que alentava as trevas do espírito, o insulamento que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade que caracterizava, a ociosidade que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência, o cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, a guerra que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito
individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou vos fará livres. Livro Religião dos Espíritos, editora FEB, capítulo 41, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, estudando a pergunta 743 de O Livro dos Espíritos. Como diz o Emmanuel, somente desaparecerá a guerra da terra quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Mas que verdade é essa que nos fará livres? Interessante a gente questionar, perguntar, porque nós outros hoje, com o Espiritismo, sabemos que somos espíritos, sabemos que não há morte, sabemos que a vida prossegue, sabemos que somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai, mas uma dificuldade imensa para implementarmos em nós e no próximo esta convicção de que nós somos espíritos imortais. Quando fala-se em espírito, parece algo esvoaçante, algo sobrenatural, mas é bom que compreendamos com a revelação espírita trazida pelos espíritos, na verdade, o mundo espiritual é algo natural. A sobrevivência da alma após a vida é algo natural. A reencarnação
é algo simples e igualmente natural. Não há nada de sobrenatural com a revelação espírita. Nós precisamos conhecer o espiritismo, não no sentido do fanatismo religioso ou das questões simplesmente dos fenômenos mediúnicos. Não, precisamos entrar em contato com os fenômenos, o que é natural, mas muito mais ainda, carecemos do contato com a filosofia espírita, com a revelação que os espíritos cujos corpos morreram voltaram e escreveram centenas e centenas de livros. Tudo começa com Allan Kardec na França, em abril de 1857. Aliás, estará completando esse ano, em abril de 2026, 169 anos da chegada do Espiritismo na Terra, trazido pelos Espíritos. Não é obra de nenhum homem, é obra dos Espíritos. O primeiro livro, que acabamos de citar, a questão 743, porque são mais de 1000 perguntas que Allan Kardec fez aos Espíritos, chama-se O Livro dos Espíritos. Não é o livro de Allan Kardec, não é o livro do Espiritismo, é o livro dos Espíritos, porque a obra é dos Espíritos. Mas quem são esses Espíritos? Os Espíritos que estavam aqui encarnados, os Espíritos cujos corpos morreram e que, com capacidade moral, intelectual e espiritual, voltaram e escreveram e falaram. Observemos que não basta deixar o corpo para conseguirmos recursos. Esses espíritos que escreveram e que revelaram o Espiritismo são pioneiros da evolução. São espíritos com grande evolução moral e com grande evolução intelectual. Porque a evolução não dá saltos. Nós vamos devagar, de encarnação em encarnação, nós vamos evoluindo, mas num processo natural. Nós não temos como romper a barreira do tempo e nos transformarmos numa pessoa sábia ou numa pessoa que ama. Não. É preciso toda a oportunidade do tempo onde nós estaremos devagar, evoluindo, passo a passo, em todas as experiências possíveis, no corpo de carne e fora do corpo de carne. Ficamos um tempo aqui no corpo de carne e um tempo fora do corpo de carne. Mas 80, 90 anos, aprendemos muito pouco, é como se fosse um minuto na nossa história evolutiva. Então, precisamos nascer e morrer diversas vezes. Olha, o conhecimento dessas verdades é que vai nos libertar, porque nós vamos conhecendo a verdade sobre o mundo espiritual, a verdade sobre as questões morais, intelectuais, a verdade sobre a imortalidade, a verdade que nós guardamos conosco tudo que pensamos, falamos e fazemos e fica na nossa conta, o que é justo, não poderia ficar na conta dos outros, fica na nossa conta. Ora, se o investimento for no bem, na Bolsa dos Valores do bem, ótimo, teremos dividendos com fartura, de saúde, de alegria, de paz, de harmonia. Mas se o investimento for na Bolsa dos Valores do mal, teremos também os dividendos, na mesma fartura. Só que com doenças, com sofrimentos, com aflições. Então, a solução é o amai-vos. A solução é o amor ao próximo. Esse amai-vos vai facilitar a nossa ação mental, as nossas palavras e as nossas ações materiais, pensamentos que se materializarão em forma de ações do bem. Porque quem ama não mata, quem ama não faz corrupção,
Quem ama não engana, não rouba. O mandamento maior, o mandamento novo, é o amai-vos uns aos outros, porque substitui todos os mandamentos anteriores. Nesse sentido, porque quem ama o próximo só faz o bem, não vai fazer mal a ninguém. Ora, com isso nós acabaremos com as guerras, porque estaremos combatendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o interesse pessoal. Quando tivermos poder político ou econômico, mas igualmente tivermos amor, as possibilidades serão repartidas, os benefícios serão para todos e não no sentido especial só para nós, como acontece atualmente. Imaginemos se as elites que governam as nações soubessem que somos espíritos, que não há morte, que a vida prossegue e que somos herdeiros dos atos, das ações, das palavras, dos pensamentos e que tudo fica na nossa conta, seja no sentido positivo ou negativo. Ora, evidentemente que a pessoa seria mais cuidadosa na prática do bem. E assim o mal iria pouco a pouco desaparecendo da terra. Mas é preciso que falemos do amai-vos. É necessário que falemos sobre o amor ao próximo. Mas, seu João, o senhor é muito repetitivo. No outro dia a dona me falou isso. O senhor vive repetindo a mesma coisa. Ora, repetindo, está difícil para a gente aprender? Imaginemos, se ninguém fala, se ninguém repete os ensinamentos do Cristo, à luz do Espiritismo, ficarão esquecidos. Nós precisamos falar, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos questionar o que já sabemos e o que não sabemos, e o quanto necessitamos aprender de coisas novas. É muito importante que busquemos aprender, que busquemos realizar, que busquemos trabalhar e buscando esse conhecimento da verdade maior, que nós somos espíritos, que não há morte, que a vida prossegue e que somos herdeiros dos atos, evidentemente que seremos muito mais cuidadosos nas aplicações das leis de amor e de caridade. E lutaremos para vencer as nossas más tendências. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Mas que verdade? É essa verdade, que nós somos espíritos imortais.